Vamos lá, pessoal, professor Leandro Ravielli, estou aqui agora para a gente falar de suprimento de fundos ou regime de adiantamento. Pode aparecer de diversas maneiras no seu edital, tá? A maioria dos editais falam regime de adiantamento, outros falam suprimento de fundos. Mas vamos ver do que é que se trata, de que tipo de despesa é essa que a gente está falando, tá? Então vamos lá. Suprimento de fundos, tá? O SF, para resumir nosso estudo, são despesas com pequenos vultos, gastos eventuais ou sigilosos, em que se eu fosse realmente percorrer todas as etapas da despesa conforme a legislação, né, no seu tempo, no seu período, a gente não faria sentido usar esse regime, porque esse é o que é um regime rápido, tá? São despesas rápidas, despesas pequenas. Então imagina que um servidor, para pegar uma diária, por exemplo, de um serviço extraordinário e no final de semana, tivesse que fazer um planejamento, fixar a despesa na lei orçamentária, fazer todo aquele processo, então não faria sentido, tá? Então é para isso que existe o suprimento de fundos ou regime de adiantamento. É para esse tipo de despesa, despesas de pequeno vulto, despesas eventuais, acontece muito com diárias, viagens, tá? É aquele cartãozinho do governo, né? O cartãozinho corporativo, né? Você é doido para ter um, que eu sei, tá? É aquele cartão corporativo que são usadas em diversos tipos de despesas rápidas, tá? E algumas sigilosas. A legislação mais cobrada nas provas, ela não aprofunda no assunto, mas vocês entendam que essas despesas eventuais ou sigilosas, eles têm alguns limites, e isso varia de órgão para órgão, tá certo? E as despesas de pequeno vulto, a maioria das vezes, pelo menos no âmbito federal e estadual, esses valores coincidem com aqueles valores de dispensa da licitação, tá? Aqueles valores de 15 mil para obras e 15 mil para obras e 8 mil para outras despesas, tá certo? Então, não se preocupem com os valores que a gente vai atribuir a esse caso. Só saibam que o suprimento de fundos é para esse tipo de despesa. Despesa de caráter sigiloso, eventual e de pequeno vulto, tá certo? Então é para isso que a gente usa o regime de adiantamento. Outro detalhe, a sua concessão e a sua responsabilidade é de inteiro teor de quem? Do ordenador de despesas. Então imagina que o ordenador de despesas do seu órgão seja lá o gestor máximo, digamos, o secretário de planejamento. Ele é o responsável pela concessão de suprimento de fundos aos seus funcionários, tá? Então, essa concessão pode se dar de duas maneiras, ou o cartão corporativo, né, que é o cartão do governo federal, ou a conta tipo B, que é uma conta do tipo saque, tá? Que é mantida lá no Banco do Brasil, tá certo? Então, essa concessão, ela é feita de duas maneiras, ou o cartão corporativo do governo federal, ou por contas tipo B, tá certo? Lembrando que a sua concessão é de inteira responsabilidade do ordenador de despesas. Claro, se eu sou ordenador e eu concedo suprimento de fundos para você, depois a gente vai conversar, né? Depois a gente conversa lá no confessionário, a gente vai se entender e a gente vai prestar contas juntos, a gente vai ser responsável juntos por isso. Mas a nível de dotação de lei orçamentária, o responsável imediato sou eu, né? No caso, o ordenador de despesa. Quem recebe o suprimento de fundos vai ter um prazo para prestar conta. A gente vai já ver, tá certo? Então, segunda característica do suprimento de fundos é que a responsabilidade é a critério do ordenador de despesa. Só tomar uma aguinha aqui, pessoal. E também para mostrar a taça, né? Belíssima. Vamos lá. Suprimento de fundos, ele é precedido também do prévio empenho, ou seja, não existe o suprimento de fundos se eu não tiver empenhado a despesa antes. Aí você pensa, mas professor, como é que eu vou empenhar o valor de uma diária, de uma viagem que eu nem sei quanto é que vai ser aquele valor? É que é o seguinte, na hora que você concede o suprimento de fundos, você idealiza naquela etapa ali que está havendo o empenho, a liquidação e o pagamento, mesmo que o servidor só vá prestar contas posteriormente. Então, no momento que ele concede, vocês já entendam que naquele momento ali a despesa já está considerada empenhada, tá certo? Depois que o servidor presta contas com o ordenador de despesas, é como se as três fases restantes, né, as outras duas, aliás, liquidação e pagamento, fosse feita
mediante prestação de contas, tá certo? Então, não há essa concessão de suprimento de fundos sem o prévio empenho. Então, a gente admite aí que na hora da concessão a despesa já está empenhada, tá certo? Outro detalhe, ela é uma despesa orçamentária. Não vá cair na pegadinha da questão afirmando, contando um texto bonito e dizendo que o suprimento de fundos é despesa extra-orçamentária. Ela não é. Ela é despesa orçamentária, tá certo? Outro detalhe, gente, coloca aí uma estrelinha, um coração, um porquinho, tudo, uma maçã, um pastel, tudo que você gosta de comer, você coloca do lado dessa informação, porque as bancas estão adorando cobrar isso aqui, tá? Então, nos vídeos que a gente trabalhou sobre receita, sobre despesa, a gente viu, eu comentei com vocês que as bancas estão aprofundando o estudo da receita e da despesa e estão indo mais pelo enfoque patrimonial. Então, a gente está com o tempo observando aí que as questões estão cobrando as despesas como variação patrimonial diminutiva, a receita como variação patrimonial aumentativa. Então, isso é uma forma só de caracterizar ingresso de recurso e dispêndio de recurso. Só que por um lado orçamentário e no outro lado um enfoque mais patrimonial, um enfoque contábil, tá certo? Então o que eu quero dizer com isso aqui, que eu pedi para vocês marcarem é o seguinte: as bancas vivem cobrando, tá? 2017 caiu várias vezes. Em que momento para o poder público vai haver realmente uma diminuição do seu patrimônio? Em que momento vai haver uma variação patrimonial diminutiva no caso de um suprimento de fundos? É na hora que eu concedo? Não. Cuidado, é na hora da prestação de contas. Então é o seguinte, eu concedo um suprimento de fundos a você. Nesse momento, o governo saiu dinheiro. Saiu porque você ou leva aquele cartão corporativo ou você vai lá na conta tipo B e saca aquele dinheiro. Tudo bem, mas a nível patrimonial, no nível de contabilidade, ainda não houve ainda uma redução. Sabe por quê? Imagina o caso que você recebe o suprimento de fundos, mas você não gasta todo. Então, se você não gastar todo, você vai ter que prestar contas comigo e aquele valor pode voltar. E outro caso, aquele valor, ele só vai ser debitado realmente depois que haver, a prestação de contas. E ainda tem outro detalhe, preste atenção. Se eu dou um suprimento de fundos, eu concedo suprimento de fundos para vocês, que vocês vão gastar dinheiro com viagens, com serviços, tá? Com gastos em geral, ao mesmo tempo que eu concedo esse direito, eu concedo esse direito para você, você tem um dever comigo, você tem uma obrigação, que é o quê? De fazer a viagem, de pagar a diária, de gastar com aquele serviço. Ou seja, no momento que eu concedo, eu te dou um direito, mas você também tem uma obrigação comigo, tá vendo? Então é por isso que nesse momento a gente ainda tem um fato permutativo. Eu troquei um direito, dei um direito para você e você tá me dando uma obrigação. Obrigação essa que só vai ser cumprida na fase de prestação de contas, ou seja, somente na prestação de contas do suprimento de fundos é que a gente vai ter uma variação patrimonial diminutiva, tá certo? Então, cuidado nesse detalhe, esse detalhe é que as bancas andam cobrando muito e é a parte mais aprofundada de suprimento de fundos. Agora a gente vai para as exceções. Quais são os casos em que não se concede suprimento de fundos? Isso aqui chove em prova, tá certo? Vamos lá. Não se concede suprimento de fundos quem? A quem não seja servidor. Mas cuidado, não precisa ser servidor efetivo. Pode ser um servidor temporário, pode ser um servidor contratado, aquele por contrato temporário, pode ser um servidor em comissão, mas desde que seja um servidor, tá bom? Até mesmo temporário, só não pode ser o quê? Terceirizado, tá certo? Não pode se conceder suprimento de fundos a quem? A um servidor que já esteja responsável por outros dois. Então eu concedo um suprimento a você, ok. Eu concedo mais um, você já tem dois. Eu não posso conceder o terceiro. Então você não pode ser responsável por 3 suprimentos de fundos, a não ser que você já tenha prestado conta dos outros dois, tá? Então se você já tem 2 suprimentos em mãos, você não pode receber o terceiro, tá certo? A quem mais não se concede? A servidor declarado em alcance. Gente, a gente pega esses 3 casos aqui, a gente coloca tudo num só, tá? Então, o que é um servidor em alcance para você? Você vai pensar assim, é um servidor que já recebeu o suprimento de fundos e não prestou conta,
ou teve suas contas impugnadas, tá? Ou esteja respondendo a algum processo, algum PAD, que vocês estudam lá no direito administrativo, tá? Então, servidor em alcance é esse servidor porque por algum motivo ele tá o que ainda? Ele tá impedido, tá? Ele teve suas contas impugnadas, ele não prestou contas no prazo, teve uma tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas, então esse servidor ele não pode receber suprimento de fundos. E o último caso, tá? Que essa aqui, ó, já foi cobrada e é difícil até de encontrar a fonte disso aqui, tá, gente? Mas tá lá numa instrução normativa lá do governo, tá certo? O servidor que responde por inquérito administrativo, ele também não pode receber suprimento de fundos. Então, até aqui a gente já viu as características do regime de adiantamento, a gente viu para quem a gente não pode conceder o suprimento de fundos e agora a gente vai finalizar o nosso vídeo, o nosso estudo do regime de adiantamento com os prazos. Preste atenção. Tomar água de novo. Esse professor mugangoso, né? Só tomando água. Cansado, viu, gente? Mas vamos lá, vamos terminar. Vamos lá. A gente tem prazo para aplicar e a gente tem prazo para prestar contas. O prazo de aplicação, ou seja, o seu prazo, eu vou conceder suprimento de fundos para você. O seu prazo de aplicação, ele é de no máximo 90 dias e se você receber ele no finalzinho do ano, ele não pode aplicar, você não pode aplicar esse valor no ano que vem. Então, para aplicar é no máximo 90 dias, desde que não passe para o ano seguinte. No ano seguinte, você vai no máximo prestar contas, tá certo? E o prazo para prestar contas é de no máximo 30 dias, desde que não passe, se for no final do ano, de 15 de janeiro do ano seguinte. Então, vamos lá. Eu concedi um suprimento de fundos para vocês em outubro. Então você tem até 90 dias para usar. Teoricamente você teria novembro, dezembro e janeiro, né? Pode usar? Não pode, porque o prazo máximo é de 90 dias, mas eu não posso passar daquele exercício. Então, para usar, tem que estar dentro do mesmo ano que foi concedido. Agora, para prestar contas, eu tenho um prazo máximo de 30 dias, desde que não passe de 15 de janeiro do ano seguinte, tá certo? Então, nesse vídeo a gente viu tudo que a gente podia ver de suprimento de fundos, regime de adiantamento. A gente encerra aqui nosso vídeo, tá? Tudo que você precisa de regime de adiantamento tá aqui nesse quadro, tá nesse esquema. Acompanha o material e a gente fechou aqui esse assunto, tá certo? Então até o próximo módulo. Tchau, tchau.